E você falou sobre um banco de reserva que mais uma vez tinha pouquíssima opção para alguns setores, né? Para alguns cenários aí. Para agora, é importante dizer que dos zagueiros do Atlético, e quando eu gosto de olhar elenco pegando o site do Atlético, por exemplo, considera 4 zagueiros no elenco: Fux, Lemos, Rabelo e Rômulo. O Batalha virou um zagueiro também, né? Então ele entra nessa conta aqui. O Lemos hoje estava lesionado, o Rômulo esteve suspenso. Fux, Rabelo e Batalha jogaram como os zagueiros. O Atlético não tem um outro zagueiro para colocar no banco. Laterais: Arana com a seleção, Mariano machucado. Eu acho que está mais que claro que a renovação de contrato do Mariano precisa ser discutida, né? Que o Mariano não consegue jogar. Sim. Saravia, que está machucado. Rubens, que está machucado. E o Vitor Gabriel é considerado do profissional. Será que o Vitor Gabriel é mesmo considerado do profissional? Não foi utilizado, né? Não aparece nem no banco, né? Não aparece nem no banco. Né, Cláudio? Eu não sei nem se ele é considerado titular do Sub-20, mas aqui no elenco, no site do Atlético, ele é considerado um lateral que faz parte do elenco profissional. Bom, se nem os caras que são considerados do elenco profissional vão pro banco, que dirá os outros, né, Cláudio? Exatamente. Hoje, com o edema muscular do Mariano, não teve nenhum lateral, né? Nem na direita, nem na esquerda, relacionado pro jogo. O Vitor Gabriel, que você citou aí, ele faz parte do elenco principal, mas ele está sendo utilizado no Sub-20 realmente. Vem jogando aí no Sub-20 do Atlético e com o Milito não foi utilizado nenhuma vez. Então, assim, me parece claro que não está inserido no processo, porque ele apareceu aí nesse elenco principal do Atlético no início do ano, quando ainda o técnico era o Felipão. Depois, com o Milito, ele não apareceu nenhuma vez. Então, realmente, não tinha lateral nenhum hoje, não podemos nem considerar, né? Tá aí no site, tá na ideia do Atlético aí como jogador do elenco, mas não parece ser. Não traduz a realidade, né? E me chama muita atenção, cara. Porque quando essas coisas acontecem, quando o Milito é obrigado a chegar na coletiva e dizer o seguinte: olha, eu não vou colocar jogador da base no grupo, tô respondendo vocês pela 8ª vez, que eu acho que é a 8ª ou 9ª vez que a pergunta foi feita. Eu tô respondendo vocês de novo, eu não vou colocar o cara no banco só para completar o banco, sendo que eu não vou usar. Hoje o Milito, mais uma vez, fez 3 alterações só. É um cenário que tem acontecido nos jogos recentes, né? Hoje, no acréscimo, já tirou o Paulinho, colocou o Vitinho. Com metade ali do segundo tempo, ele colocou o Palácios e o Vargas nos lugares aí do Paulo Vitor e do Cadu. Quando o Milito diz que não vai colocar os caras da base no banco, é porque ele considera as opções ruins. Ele acha que não são confiáveis e acha que nem para compor um zagueiro da base ou um lateral da base vai prestar para ele. Então, ele está indicando que existe um problema, e um problema muito sério. Quando tá todo mundo fora e o principal da sua base não pode jogar, é porque há um problema grave, né? É um problema grave. O Atlético hoje teve 2 goleiros que não foram experimentados no profissional, não teve zagueiro, não teve lateral. Então, é um problema grave de elenco e de categoria de base, né? O problema da zaga, o Atlético se movimentou na janela de transferências, né? 2 zagueiros chegando, o Lianco e o Júnior Alonso, mas a lateral não, né, Cirilo? A lateral ficou assim uma situação de que o Saravia passou a ser titular, fazia um ano muito bom com o Milito, inclusive do ponto de vista físico, aguentando muito. Aguentou até machucar. Se deu a falsa impressão de que estava tudo bem, né? Porque o Saravia passou a ser titular e aguentava muito, e você tinha o Mariano como reserva, que você sabe que não aguenta, mas aparentemente ele não seria muito utilizado, porque o Saravia estava dando conta. Só que as coisas no futebol não funcionam assim, né? É preciso ter plano A, ter plano B, ter plano C. Os times que se sustentam em adversidades é porque tem alternativas. E aí, quando o Saravia machucou, a gente sabia que o Mariano era questão de tempo. Ele ia fazer 2, 3, 4, 5 jogos no máximo em sequência, e uma hora ele ia sentir, como acabou sentindo. Até vi gente aqui no nosso YouTube falando, poxa, é difícil essa análise, como montar uma estratégia sem laterais de ofício. Eu até acho que a estratégia inicial do jogo, do ponto de vista defensivo, foi a correta. Você não tem laterais, você tem 3 zagueiros, você utiliza os 3, você povoa mais o meio campo, você teria 3 volantes. A ideia é que na hora de se defender,
a ausência dos laterais não fossem sentidas. E quando ele tinha lateral disponível também, não jogava com lateral, jogava Ele não com jogava. ala. Ele nunca jogou numa linha de 4 tradicional, né? Com 2 zagueiros, 2 laterais. Então a estratégia dele defensiva, dentro do que ele tinha, 3 zagueiros, 3 volantes. Era a forma, em tese, de deixar o time mais protegido. Dali você daria liberdade pro Scarpa, teria lá na frente Paulinho e Hulk. Eu só acho que talvez não fosse necessário ter o Cadu. Poderia ter sido o Vargas. Ah, mas o Vargas não é ala. Poxa, então vamos jogar um pouquinho diferente. O Vargas construindo mais por dentro, como um terceiro homem, se aproximando do Paulinho e do Hulk, ou como foi quando o Vargas entrou. O Paulinho e o Vargas jogavam atrás do Hulk e o Hulk estava mais centralizado. É preciso ter alternativas. Agora, não se pode ver essa circunstância acontecendo, como o Atlético está vendo a ausência dos seus laterais, e não se movimentar. O Atlético não trouxe ninguém para lateral. Eu estou errada, Cirilo? Não trouxe não. E conta pelo visto que o Rubens, conta que o Saravia vai melhorar logo, e que o Mariano vai passar a aguentar, que o Rubens vai voltar e que o Arana nunca mais vai ser convocado, né? Acho que o raciocínio é esse. O Arana vai jogar, viu, Cláudio? O Arana, que é o único lateral esquerdo do elenco, porque o Rubens não é lateral, né? Ele virou lateral, mas ele não é lateral. O Arana vai ter que jogar os demais jogos aí do campeonato até a rodada 38, lembrando que pro Atlético hoje foi a rodada 14, vai ter que jogar pelo menos os 2 da Libertadores, pelo menos os 2 da Copa do Brasil, então muita saúde ao Arana, porque é só ele, viu, Cláudio? O Rubens não está muito longe de voltar, e eles, a diretoria do Atlético, né, e o Milito também, eles veem o Rubens como substituto natural do Arana, então não tem nenhuma previsão de contratar lateral no Atlético nessa janela. Não teremos novidades laterais no Atlético, isso a gente pode assegurar, com certeza. E agora o Arana vai voltar para o próximo jogo, né, Cirilo? Ele vai chegar nesse início de semana, retornando dos Estados Unidos, como é quinta-feira à noite, 9h30, contra o São Paulo. Arana fica disponível, é mais um aí que ganha o técnico Milito, e aí ganha um reforço de peso aí pro próximo jogo. Reforço de peso, sem dúvida alguma. Muitos titulares hoje disponíveis já nesse Atlético. O Alan Franco foi o último retorno. O Arana voltando no próximo meio de semana. É o cenário que se desenha, né? Mas pelo visto, desfalcado demais ou desfalcado de menos, é um Atlético que não tem conseguido competir no campeonato. Com o retorno do Arana e a ausência do Rabelo, a gente pode ter. Tem o Rômulo também de volta. Tem o Rômulo de volta. Mas aí vamos pensar do que era o Atlético considerado ideal, né? Que estava voando com o Milito. Você não vai ter um titular na linha defensiva, porque você vai ter o Rômulo e não vai ter o Saravia, certo? Sim. Você vai ter o Fux normal. Vai ter o Fux normal, batalha normal. Então vai faltar um jogador titular na linha defensiva e vai faltar um jogador titular no meio campo, que é o Zaratio, certo? Isso. Porque o Scarpa vai estar disponível. E o goleiro. Seriam 8 titulares disponíveis para quinta-feira. Considerando de linha, 9 titulares. Isso. Não, 8 titulares, né? Porque o Everson já tá considerado como o do gol. Seria a ausência do goleiro, que vai ficar fora por um bom tempo, e o Cláudio destacou que pode ser um período que se aproxime a 2 meses. Não teria o Zaratio, que volta e meia tá no DM, né? E daqui a pouquinho o Bernard vai chegar também, quem sabe para jogar nessa função. E observando posteriormente esse Atlético, que pode acontecer, o que pode ser montado desse elenco aí, é um Atlético titular. Pois é. Porque eu tô pensando aqui, você coloca uma ausência na defesa e uma ausência no meio campo. Basicamente é isso, né? Não é? Basicamente é isso, e o Matheus Mendes no gol. 2 alas disponíveis, 2 volantes disponíveis, o outro meio campo não, os dois atacantes disponíveis. E da linha de 3, 2 disponíveis. Saravia fora. Então daqui a pouco a gente tem que parar de falar de desfalques, né? O cenário é esse, a turma tá aí pra jogar. O cenário é bem diferente daquele dia que o Atlético teve 5 caras de linha no banco, né? E 5 caras de linha que não eram utilizados. Então, alguma coisa tem que ser explicada.